Quais são os tributos que você paga na sua drogaria? Eu sou Rafael Almeida, instrutor de treinamento em Nova Pharma, e é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Você já parou para pensar em quais são os tributos que a sua drogaria paga todos os meses? Tem ideia de como eles são gerados ou então para onde vai todo o dinheiro que foi pago? Para facilitarmos o entendimento dessa questão, vamos separar o nosso vídeo em duas partes. Na primeira parte, falaremos sobre os tributos que incidem sobre a drogaria. E na segunda parte, falaremos sobre os regimes tributários que irão apontar como esses tributos deverão ser apurados. Certo? Então vamos começar pela parte dos tributos. Conforme legislação brasileira, uma drogaria, comércio varejista de medicamentos, recolhe em média 6 tributos mensais, sendo eles IRPJ, CSLL, CPP, PIS/COFINS e o famoso ICMS. O IRPJ é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Como o próprio nome já diz, é um imposto cobrado pelo governo sobre a renda obtida nas empresas. Ele pode ser cobrado trimestralmente ou anualmente, e a sua apuração pode mudar de acordo com o regime tributário da empresa. Outro imposto é a CLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. É um imposto destinado ao financiamento da Seguridade Social. Não entendeu? Vamos lá. A Seguridade Social é um programa que visa proteger o cidadão e garante serviços básicos por direito, como saúde, aposentadoria e situações de desemprego. Toda a renda do programa provém de recursos federais, estaduais e municipais e das contribuições das empresas pelo pagamento do imposto CLL. Sendo assim, todo o imposto é destinado à Seguridade Social. Temos também o CPP, Contribuição Previdenciária Patronal. Esse é um tributo vinculado ao INSS, consequentemente ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ele é destinado também à Seguridade Social e está relacionado às ações públicas que têm como objetivo assegurar alguns direitos da população, como assistência social, previdência e a saúde. Outros dois tributos bem conhecidos e que muita gente acha ser um só é o PIS/COFINS. O PIS, Programa de Integração Social, é um tributo destinado ao pagamento do seguro-desemprego para o cidadão brasileiro. Ele colabora também com um abono salarial, pago todos os anos aos trabalhadores que atendem aos requisitos, e na participação da receita de órgão e entidades que visam o direito dos trabalhadores públicos e privados. Já o COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, é utilizado para fins de seguridade social, em suas esferas mais básicas, como assistência social, previdência social e também a saúde pública. E por fim, temos o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Esse de longe é o tributo mais conhecido dentre os que a farmácia recolhe. Rafael, quando devemos recolher este tributo? Ele é gerado a partir das movimentações das mercadorias e serviços em específico, incluindo produtos de diversos segmentos, com transporte interestadual e intermunicipal. Como o ICMS é um imposto estadual, cabe cada estado analisar qual a alíquota a ser cobrada, conceder convênios para benefícios fiscais ou não e destinar para onde vai toda essa arrecadação. Para finalizarmos a primeira parte, temos um imposto bônus. Nossa, mais um imposto. Sim. Eu falei que seriam 6, mas na verdade temos também o ISS, Imposto sobre Serviços. Ainda não é muito comum as drogarias emitirem a nota fiscal de serviço, porém, caso a sua farmácia preste algum tipo de serviço, ela estará sujeita ao pagamento deste imposto. O ISS está sendo cada vez mais comum nas farmácias, principalmente com a chegada dos consultórios farmacêuticos, onde os farmacêuticos atendem os clientes e emitem notas de serviço. Para onde que vai esse imposto, Rafael? Geralmente, o ISS é destinado para o município, ok? Agora, como será que eles são calculados? Nesse vídeo não vamos criar tabelas, contas, apresentar alíquotas e alíquotas para mostrarmos para vocês o cálculo do imposto. Queremos explicar aqui que existem maneiras diferentes de calcular o imposto através do regime tributário. Como assim? Olha só. A base de cálculo para o recolhimento dos impostos, em geral, é somente sobre a receita operacional bruta que a farmácia obteve no mês, ou seja, o valor total de vendas realizada pelo seu estabelecimento naquele período.
Conforme eu disse no início do vídeo, a sua drogaria está sujeita ao recolhimento de vários tributos. Porém, a forma como você irá pagar por eles vai depender do regime tributário em que a sua drogaria está enquadrada. Peraí, Rafael, mas o que é regime tributário? O regime tributário é o conjunto de leis e normas que regulamentam como o governo vai calcular a tributação do seu estabelecimento. Hoje no Brasil, as empresas podem optar por 3 tipos de regime tributário: lucro real, lucro presumido e o simples nacional. Na opção do lucro real, o governo realiza o cálculo da apuração do imposto através do lucro líquido obtido pelo estabelecimento no período de apuração. Se houverem descontos ou adicionais nesse valor que forem permitidos por lei, eles serão computados para que se chegue ao valor final do lucro obtido. Ah, Rafael, mas como o governo sabe qual foi o lucro líquido obtido na minha drogaria? Através da escrituração de documentos fiscais, como o SPED fiscal, por exemplo. Quais são os impostos calculados no lucro real? Para o cálculo a partir do lucro líquido, considera-se o IRPJ e a CSLL. Todos os outros impostos citados são calculados de maneira separada de acordo com a movimentação da farmácia. Minha farmácia não usa a opção lucro real. Posso mudar? Sim, mesmo não sendo uma obrigatoriedade em algumas atividades empresariais, caso a drogaria queira apurar o seu imposto através do lucro real, é permitido. O principal motivo dessa troca seria o planejamento fiscal visando uma economia tributária. A segunda opção é a do lucro presumido. O lucro presumido é um regime de apuração com uma fórmula simplificada para gerar o imposto. Para calcular o IRPJ e a CSLL, o governo define uma alíquota pré-fixada que pode mudar de acordo com a atividade da empresa. Para atividades comerciais, a alíquota é de 8% e para prestação de serviço, 32%. Ah, mas se a minha farmácia lucrar menos do que essa alíquota, como fica? Esse é o ponto que precisa ser analisado nesse regime. Dependendo da situação, corre o risco da drogaria pagar mais imposto do que de fato está devendo ao governo. Os impostos calculados nesse regime são os mesmos do lucro presumido, IRPJ e CSLL. Outros impostos são apurados separadamente de acordo com a movimentação da drogaria. Por fim, temos a terceira opção, o Simples Nacional. Quando sua empresa é optante pelo Simples Nacional, o recolhimento de todos os tributos que falamos anteriormente é realizado através de uma única arrecadação, chamada de DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Levando em consideração o faturamento bruto que a sua drogaria obteve nos últimos 12 meses, é utilizado uma fórmula matemática para encontrar a alíquota que será aplicada sobre a sua receita bruta do mês, para enfim chegar ao valor do DAS. Pessoal, a dica final deste vídeo é: esteja em constante contato com o seu contador. Todas essas informações e análise deverão ser feitas por ele para encontrar o melhor regime tributário para a sua drogaria, visando sempre a organização e o planejamento fiscal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal do Inovafarma, clicando aqui embaixo. Ative também as notificações para receber mais conteúdos como este. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos um link para você se inscrever em nosso webinar de julho, onde falaremos mais sobre a questão fiscal. Então corre lá e garanta sua vaga, ok? Pessoal, então é isso, um abraço para vocês e até mais!